dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos continuar os nossos estudos de estética, nos aprofundando um pouco mais sobre cada filósofo, né? Na última aula a gente foi de Schiller a Schopenhauer, mas faltou a gente realmente ter um aprofundamento em Schopenhauer, né? Então eu vou preparar aqui mais algumas aulas, né, sobre esses filósofos e para não perder tempo, vamos diretamente aqui a Schopenhauer e vou colocar aqui mostrar aqui a base do que eu pesquisei sobre a estética em Schopenhauer. A gente tem aqui um livro que eu considero muito importante, de Eagleton. Nesse livro tem esse capítulo que se chama A Morte do Desejo, Arthur Schopenhauer, né? Então, enfim, é um texto de 15 páginas entre o texto, né, e a obra de Schopenhauer, que é a obra chamada O Mundo como Vontade e Representação, né? Temos aí uma foto de Schopenhauer, né, um filósofo assim, no mínimo curioso, né? E o motivo de hoje dessa aula é entender qual a diferença entre o desejo e a vontade, né? Então, Schopenhauer evidencia um conflito entre o corpo e o intelecto, tal como uma dificuldade das pessoas de andar e falar ao mesmo tempo, né? Esse é um exemplo que ele dá, e aí, já a partir de próprio Schopenhauer, ele diz: a percepção é o meio do presente, do prazer e da alegria, sendo especialmente não associável a nenhum esforço. Com o pensamento acontece o oposto. Ele é a segunda potência do conhecimento, cujo exercício sempre requer algum, e às vezes considerável esforço. Os conceitos do ensinamento frequentemente se opõem à satisfação imediata dos desejos, pois como veículos do passado, do futuro e do que é sério, eles agem como instrumentos de nossos medos, nossos arrependimentos e todos os nossos cuidados. Então a gente tem aí essa relação entre vontade e representação, justamente na percepção como aquilo que é representado por nossa mente. A vontade é algo anterior, é algo que, desde que nós nascemos, já vai se manifestando através tanto dos nossos aspectos mais, por assim dizer, nossos aspectos fisiológicos mesmo, né? Vontade de ir ao banheiro, vontade de comer, vontade de etc, etc. Como vontade no sentido de querer algo, né? Mas existe o desejo, né? Então, desde Platão já existe uma diferença entre vontade e representação, segundo Schopenhauer, onde a representação é o mundo sensível e a vontade é o mundo inteligível das ideias. Em Kant, a representação é o fenômeno, a vontade é a coisa em si. E na literatura oriental, a representação é o Maya, o véu de Maya, é aquilo que se mostra, mas não é necessariamente o que é a essência das coisas. E a vontade é justamente a triologia entre Brahma, Vishnu e Shiva, os deuses justamente, onde Brahma representa a vontade criadora, Vishnu a vontade do amor e Shiva a vontade de destruição e reconstrução. Então, por que eu digo isso? Porque Schopenhauer ele se utiliza da literatura oriental como influência. Ele é o primeiro filósofo, provavelmente, a fazer isso, e até deve ter traduzido, acho que há uma tradução anterior dele, mas ele também tem acesso a esses escritos orientais. Então, as influências. Acredito, devo confessar, que minha doutrina não poderia ter nascido antes que as Upanishad, Platão e Kant pudessem projetar suas ideias ao mesmo tempo sobre o espírito da humanidade. Então, isso é o curioso sobre Schopenhauer, né? Onde para ele o mundo é uma representação, objetos representados por um sujeito, e a vontade é a essência do mundo, um impulso cego e irracional que leva todo ente, desde o inorgânico até o homem, a desejar sua preservação. Todo ente, toda coisa, ela é composta por vontade, até mesmo uma pedra, segundo ele. Isso é muito oriental também, né? Entender também Gaia, a Terra, como um espírito, como algo que tem uma vivência, né? Então, o mundo como representação. O sujeito representa objetos, objetos são representados por sujeitos. A relação dialética entre sujeito e objeto também é representação. As coisas não são em si mesmas do jeito que as percebemos. Criamos representações do mundo. Não existe sol e terra, mas os olhos que enxergam o sol e mãos que tocam uma terra. A representação também, nesse mundo representado pelos homens, pode ser uma representação intuitiva,
uma inteligência prática dos homens adquirida por experiências sociais ou naturais. Não é necessário conceitos e linguagem nesse tipo de representação. Um jogador de futebol, uma dançarina e um caçador são exemplos dessa característica humana. Diversos outros animais também possuem representações intuitivas. Existe representação abstrata, uma inteligência teórica dos homens adquirida pela cultura. São necessários conceitos e linguagem nesse tipo de representação. Um físico, um professor, um advogado, um astrônomo são exemplos dessa característica humana. Apenas os homens possuem representações abstratas. Então, até os animais representam também. Isso é algo a se frisar, assim como o amor de Schopenhauer pelos animais, né? O Oriente de Schopenhauer é baseado principalmente nos Vedas, 4 textos escritos em sânscrito por volta de 1500 a.C., que formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, o Rig Veda, o Yajur, Sama, o Atharva Veda, os Upanishads, comentários filosóficos sobre os Vedas compilados no período Vedanta, no fim dos Vedas do século 7 a.C., e os Upanishad, traduções em latim de 50 das 108 Upanishads, né? Então, isso ocorreu em 1801 e 1802 na Europa. Então, a gente vê que ele tem uma extensa leitura sobre esse tipo justamente de arte, né? Olha aí, uma visão aí do Shiva, uma visão também do oriental, né? Onde estão o Shiva, a existência, o Vishnu, o Brahma. Então, o Brahma é a base, né? A base da existência. O Vishnu seria justamente esse estreitamento. E Shiva, lá em cima, justamente nesse ato de criação e recriação, né? E aí tem também o Sansara, que é o ciclo da existência, né? Tem a evolução, tem vários elementos aí. O Sansara é o ciclo da dor e do prazer, é a serpente, né? Que morde a si mesmo. Então, para o mundo como vontade, em Schopenhauer, é preciso entender o senso comum como querer, o desejo consciente. Já a vontade é inconsciente, é um impulso, é irracional, é a luta de todos contra todos. O querer é uma vontade incontrolável, querer de uma vontade incontrolável, uma criação, uma conservação e destruição, né? Muito essa coisa justamente do Brahma, Vishnu e Shiva, né? Schopenhauer, segundo Eagleton, foi talvez o primeiro principal filósofo moderno a colocar no centro de sua obra a categoria abstrata do desejo em si, independente dessa ou daquela vontade particular. Esta poderosa abstração que a psicanálise utilizaria mais tarde, embora seja provável que Freud, que dizia considerar Schopenhauer um dos 6 maiores homens que já viveram, não tenha conhecido a sua obra antes de ter desenvolvido as suas próprias teorias, né? Então, essa vontade, esse querer, esse desejo, que é o que Freud chamava de id, que é coisa, né? Então, por isso, esse caráter irracional. A vontade, a afirmação da vontade, é uma afirmação da individualidade, é uma afirmação da própria existência, é um individualismo, é um esquecimento do outro. O outro transforma-se em inimigo até, e o conflito entre desejos, conflito entre quereres, ações egoístas e malévolas, ações violentas, sofrimento, dor, ausência, angústia e miséria. Então, Schopenhauer é muito crítico da sociedade, da miséria, da decadência da sociedade, e diz que isso também é um problema da vontade. Na verdade, a vontade é um problema filosófico. Ainda segundo Eagleton, a vontade schopenhaueriana, como uma espécie de propositividade sem propósito, é nesse sentido um travesti selvagem da estética kantiana, um artefato falso e inferior. Poderíamos perfeitamente passar sem sua existência. O que me fez aquilo que eu sou, a vontade da qual eu sou, uma simples materialização, é completamente indiferente à minha identidade individual, que ela usa apenas para sua autorreprodução sem finalidade. Então, a vontade, justamente como algo, um ímpeto humano, animal, de se reproduzir, de continuar a sobrevivência, a existência. Agora, segundo o próprio Schopenhauer, a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana, por consequência, é a fonte de todos os sofrimentos. Por mais espesso que seja o véu com que Maia obscurece o espírito do mal, e por meio que seja o apego com que o mal persevere no princípio de individuação, o qual lhe faz considerar a sua pessoa como absolutamente diferente de todas as outras e como separada delas por meio de um largo abismo, perspectiva que se mantém com todas as suas forças, porque lhe convém ao egoísmo, né? Então, esse caráter egoísta da vontade. Ainda, segundo Schopenhauer,
Aliás, na verdade, essa é segundo Egerton. Só a quietude dos impulsos nos salvaria, no entanto, procurar voluntariamente nessa quietude, como nos mostra um conhecido paradoxo budista, não nos permite alcançá-la, porque o budismo ele é também, assim como Schopenhauer, um pouco estoico, né? Fala nem prazer nem a dor, é o caminho do meio. Então, a estética é uma escapada temporária dessa prisão da subjetividade, na qual abandonamos todo desejo e somos capazes por alguns momentos de ver os fenômenos como eles são. Então, a estética, em que medida? Na medida que a indiferença para Schopenhauer é um estado de ser estético tanto quanto político, e assim ele o defende, subvertendo ao mesmo tempo o conceito schilleriano clássico de arte como paradigma social. Para Schopenhauer, como para seus predecessores, a estética é importante porque fala algo mais do que de si mesma. Ela fala sobre a própria vontade. Assim, a sua comparação da filosofia com a música sugere que a primeira alternativa é a correta. De todas as artes, a música é a apresentação mais direta do desejo. Ela é, de fato, o desejo tornado audível, uma espécie de diagrama delicado e impalpável da vida interna do desejo, uma revelação em um discurso não conceptual de pura essência do mundo. Qualquer filosofia verdadeira é, assim, nada mais do que a tradução, em termos conceituais, daquilo que a música fala, representando racionalmente o que a música alcança intuitivamente, uma teoria que conhecesse o mundo como ele é, seria, assim, caracterizado por uma espécie de completude estética. Ela seria um artefato completo em si mesmo, resistindo às divisões e adiamentos discursivos e representando em sua unidade sincrônica a coesão de todas as coisas na vontade. Então, nós temos aí, justamente, esse caráter da vontade, a música como vontade pura, né? E é isso que vai nos importar, justamente para a gente poder explorar um pouco mais de interpretações da música através de Schopenhauer, entendendo a música como vontade, né? Então, a gente vai para a nossa próxima aula e depois vamos utilizando esses arcabouços teóricos para enfatizar os nossos argumentos filosóficos. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.